Assento, abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 6. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por poder participar dessa festa espiritual, estar com os irmãos, agradecer ao meu pastor pela oportunidade. Muito obrigado, meu pastor, por nos dar a oportunidade de estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, e a todos os nossos irmãos por estarem nessa noite aqui. Glória a Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmãos, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta sua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu te hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Irmãos, eu tenho meditado por alguns dias nessa palavra, desde que recebemos a notícia que estaríamos aqui, falando sobre esse assunto da incoerência da verdade relativa. Havíamos estudado desde a festa do aniversário da nossa igreja ali do Ministério do Belém, onde cooperamos com o nosso pastor, a respeito da primeira parte que demos nessa manhã. Mas perguntava ao Senhor uma palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo na noite de sexta-feira e pedia para que o Senhor me mostrasse algo. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra de uma maneira muito gloriosa, enquanto nós orávamos e pedíamos a Deus alguma coisa. E Ele colocou no meu coração para meditar com os irmãos brevemente nessa noite a respeito da chamada de Gideão. E o subtema que o Senhor colocou no meu coração falando a respeito disso e nas verdades relativas que a nossa vida às vezes é cercada, que isso se trata de um caminho de verdade em meio a um tempo de mentiras. Um caminho de verdade em meio a um tempo de mentiras. O contexto do livro de Juízes é muito interessante. Falei brevemente nessa manhã a respeito disso, porque quando estudamos na teologia os livros do Antigo Testamento e quando paramos para olhar o livro de Juízes, ele é conhecido pelo seu tema como o fracasso de Israel. É um livro que conta como aquele povo a quem Deus resgatou do Egito, com mão forte, braço estendido, abrindo o mar vermelho, dando para eles sinais durante toda a sua travessia. O povo a quem Deus guiava todos os dias com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, agora, após passar o Jordão, estar assentado na terra que Deus lhes prometeu, havia se desviado dos caminhos do Senhor. O capítulo de número 6, o versículo de número 1, começa contando que Deus havia entregado a eles na mão dos midianitas, por conta que eles não haviam guardado os caminhos do Senhor. O último versículo, antes de entrar nessa parte do 11, o versículo de número 10, fala assim: eu vos disse que se vocês não seguissem aquilo que eu havia dado de preceito a vocês, essa seria a condição que vocês terminariam. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes
ouvidos. O próximo versículo, o versículo de número 11, começa a contar agora de um fato específico. Isso é lindo na palavra de Deus, porque ao mesmo tempo que o escritor está contando o contexto, então ele traz no meio do contexto um fato específico. O povo se desviou, o povo andou para longe dos caminhos do Senhor, o povo não estava mais ouvindo aquilo que Deus dizia, mas Deus ainda tinha uma palavra para o seu povo. Mas Deus ainda tinha algo para comunicar a Israel. Sabe uma coisa, irmãos? Muito mais do que a nossa atenção ao Senhor, saiba que o Senhor está atento às nossas vidas. O Senhor está atento a cada passo, a cada uma das coisas que fazemos. E a verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que ela triunfa sobre o juízo. A verdade, ela triunfa sobre aquilo que já poderia ser decretado e o fim. O criador da bomba atômica dos soviéticos, quando foi perguntado pelos repórteres da União Soviética a respeito daquilo que ele havia criado, falou assim: você criou agora a arma mais poderosa do mundo. Ele disse: não, eu não criei a arma mais poderosa do mundo. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. O grande estadista da Inglaterra, o primeiro-ministro Winston Churchill, quando falava a respeito de como eles conseguiriam vencer os nazistas, ele disse que a verdade é tão poderosa que por vezes ela precisa ser cercada por mentiras. E o que ele queria dizer com isso? É que se os alemães descobrissem a verdade das forças aliadas, eles com certeza conseguiriam tomar medidas para vencer essas forças aliadas muito facilmente. Por vezes, irmãos, a nossa vida, nós nos sentimos assim. Se nós soubéssemos a verdade a respeito do nosso inimigo, que ele já foi derrotado, que ele já perdeu a batalha, que a guerra e a vitória é do Senhor Jesus, nós não estaríamos preocupados com as mentiras que ele nos conta. Quando o Senhor encontra a Gideão malhando trigo no lagar, a palavra de Deus é clara que ele fazia isso por medo dos midianitas. Gideão não estava lá porque ele era alguém corajoso. Gideão não estava lá porque ele estava enfrentando a ira do povo inimigo. Ele estava lá porque essa era a única maneira de levar alimento à sua casa. Ele estava lá porque esta era a única maneira de ele manter a sua casa abastecida. Sabe o que Gideão me lembra? Gideão me lembra um povo que saiu da sua terra para uma terra que Deus mostrou que seria deles. Um lugar que Deus os disse para ir além dos mares. E esse povo chega nesse lugar. E na terra que Deus os prometeu, eles vivem como estrangeiros na sua própria terra. Gideão me lembra alguém que vive como um estrangeiro numa terra que lhe foi prometida. A terra não pertencia mais aos cananeus. A terra não poderia estar mais debaixo do jugo de outra nação. Mas Gideão estava vivendo escondido para trazer sustento à sua casa. Isso lhe parece com alguém? E Deus, ao invés de ir na casa de alguém poderoso, Deus, ao invés de chegar na casa de alguém que tinha influência, Deus, ao invés de chamar alguém que já tinha muito poder, decide falar com o rapaz que estava escondido por medo dos midianitas. Certa vez eu encontrei um pregador que disse uma frase muito interessante. Ele falou assim: você olha para a vida de José e olha para a vida de Moisés. José, ele foi preparado no deserto para ser usado no palácio. E você olha para a vida de Moisés, Moisés foi preparado no palácio para ser usado no deserto. Quando Deus chama alguém na situação que Ele chama, Ele já sabe exatamente o que precisa acontecer
para que o seu plano seja cumprido. Deus nunca precisou das nossas capacidades ou dos nossos talentos para cumprir o seu plano. Gideão tinha medo. Gideão estava ali, mas alguma coisa em Gideão era diferente. Sabe o que a gente descobre estudando a palavra de Deus? Que quando os midianitas dominaram aquele lugar, eles deram uma ordem muito clara. E a ordem era que todas as eiras onde se trabalhava no trigo, onde se secava o trigo e depois levava o trigo para ser moído, onde o trigo era separado, todas as eiras na porta das cidades eram agora de propriedade e de regulamentação dos midianitas. Se o povo de Israel quisesse fazer farinha de alguma coisa, agora eles precisavam de fazer farinha de cevada. Porque o trigo era propriedade dos midianitas. Você já viu que às vezes nós chegamos em alguns lugares e as pessoas falam, não, esse tipo de trabalho não é para você, esse tipo de trabalho é para os americanos. Esse tipo de posição não é sua. Esse tipo de posição tem que ser para a gente da terra. Esse tipo de vida que você quer levar, esse não é para um imigrante. Esse tipo de vida é para alguém que já nasceu na terra. É para alguém que tem a propriedade da terra. Sabe que Gideão nos dá a primeira lição, que mesmo com medo, mesmo afastado, ele falou assim, se os midianitas comem trigo, os meus filhos também vão comer. Se os midianitas podem ter coisas boas, os meus filhos também vão poder. Se os midianitas podem ter acesso, os meus filhos também vão poder. Quantos de nós chegamos a este país para dar melhores condições à nossa família? E sabe mais uma vez que a gente observa? É que Gideão pegou aquele lugar, onde era considerado o lugar onde se fazia o vinho. O vinho que mais para frente, Paulo nos fala que traz dissoluções. Que Salomão nos diz que quando reluz no copo faz o homem cair. Naquele lugar onde se fazia o vinho, naquele lugar onde o entretenimento era produzido, Gideão decide tirar dali o sustento para os seus filhos. Gideão ele não olha para aquilo que tiraria o brio dele, a sobriedade dele, mas ele olha para aquele lugar e fala assim, se estes acham que agora por conta da perseguição nós vamos ficar longe, nós vamos fazer com que isso seja o lugar onde a nossa família seja abastecida. Onde ninguém queria ver tristeza, eu uso para servir a minha família por causa do medo. Eles não podiam ficar com trigo, era propriedade dos midianitas. Nessa terra eles nos permitem que nós sejamos cidadãos de segunda classe. Mas como Gideão estamos criando os nossos filhos com o melhor da terra. E o Senhor decidiu, por conta disso, visitar Gideão naquele lugar. Aleluia, Senhor. Por causa dessa vontade que Gideão estava mostrando, de cuidar das coisas como elas eram, Deus decide visitar Gideão naquele lugar. E sabe uma coisa que a gente percebe? É que quando o Senhor observa Gideão fazendo aquilo, e ele chega e fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. E é tão interessante porque a gente começa a perceber os detalhes das coisas na palavra de Deus. E o nome Gideon, ou Gideão, como a gente fala no português, Gideon significa duas junções de duas palavras, Gideon, que significa lenhador, cortador. Mas quando o anjo do Senhor aparece a Gideon, ele não chama de Gideon, ele chama ele de Gibor, guerreiro, varão valoroso. Quando você observa os nomes bíblicos, você sabe que por diversas vezes, durante toda a palavra de Deus, os pais batizavam os seus filhos, davam nome aos seus filhos, baseado na expectativa ou na promessa que eles tinham a respeito dele.
Eles chamavam os seus filhos baseados naquilo que a sua família esperava do Senhor. Então é muito fácil você ver durante toda a palavra de Deus nomes que fazem menção ao nome do Senhor, né? Você tem, por exemplo, o caso de Israel, aquele que lutou com Deus e vence. Você tem tantos outros nomes na Bíblia que fazem o El no final e significam alguma coisa relacionada ao Senhor. Você tem nomes, por exemplo, que lembram de assuntos ou de fatos que aconteceram nas suas vidas. Por exemplo, Moisés, porque foi tirado das águas. E nesse tempo de tanta dificuldade, nesse tempo de tanta apreensão, você observa agora um pai que tinha um nome, certamente, que fazia menção ao nome de Deus, Joás, dá o nome do seu filho de lenhador, cortador. Quando você observa um pouco mais para frente, nós vamos chegar lá, esse nome certamente foi dado para Gideão, porque o seu próprio pai tinha na sua propriedade um altar a Baal. E uma das ofertas que se fazia a Baal era um bosque que se colocava atrás do altar. Certamente o nome lenhador Gideon era porque ele queria fazer uma referência, que aquele rapaz agora, ele seria um cuidador também do altar que servia a outros deuses. Sabe qual é o problema de às vezes a gente vir para uma nova terra e estar em um novo lugar? É que em vez de nós trazermos aquilo que Deus nos deu para representar aqui, nós pegamos as más representações deles e trazemos para dentro de casa. Deus trouxe você para cá e te tirou de uma terra muito longínqua daqui, para levantar você e a sua família, para ser um sinal a este povo de como se serve a Deus. Deus trouxe você de um lugar muito longe, levantou a sua vida, para que criando os seus filhos aqui, baseados na palavra de Deus, eles seriam referência para o mundo que está lá fora. Mas agora, quando olhamos e nomeamos os filhos baseados em expectativas terrenas, em posições terrenas, em ídolos desta esfera e desse tempo. Joás cometeu esse erro. Ele colocou o nome do seu filho baseado em uma expectativa daquilo que ele faria para os deuses da terra. Mas o Senhor, quando encontra Gideão, e não se recusa a chamar Gideão de Gideão naquele momento, ele está dizendo: seu pai te chamou de alguma coisa aqui na terra, existia um plano terreno para você, mas eu te chamei para alguma coisa celeste maior. Enquanto te chamo de lenhador, eu te chamo guerreiro do Senhor. Enquanto fazem menção a respeito daquilo que esperava você nesse tempo e nessa terra, eu estou dizendo a você: tem um plano na sua vida, tem um caminho para você trilhar, e hoje estou chamando você. E hoje estou convidando você a uma nova etapa para a sua vida. O seu nome não está representando a disposição do seu coração. Gideão não aceita isso. Ele fala assim: se Deus fosse conosco. Não, Gideão, você não entendeu. Você não entendeu. Eu não falei para você conosco, Gideão. Eu falei contigo. Gideão, eu não chamei você no plural, eu não chamei as pessoas que estão em volta de você, que não estão acreditando nisso que eu estou te falando. Eu estou chamando você. Gideão, o Senhor é contigo. Se o Senhor fosse conosco, por que essas coisas não sobrevieram? É tão maravilhoso, irmãos, que quando nós somos pegos na nossa mentira que contamos para nós mesmos, rapidamente sabemos falar a respeito da verdade. Quando a gente é pego na nossa própria frustração, rapidamente a gente sabe falar sobre expectativas celestes. Mesmo quando as expectativas celestes já não representam o nosso sonho de verdade. Olha, é verdade. Mas se o Senhor fosse conosco, por que essas coisas não sobrevieram? Cadê os milagres passados? Cadê as coisas que houveram acontecido antes? E sabe de uma coisa?
ele começa a mostrar que o resultado do que eles estavam vivendo, o resultado da sua vida naquele momento, era obviamente o resultado que indicava que Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Eu vim para essa terra debaixo de uma promessa de Deus. Eu viajei de tão longe debaixo de uma promessa de Deus. Eu vim com tanta expectativa por causa de uma promessa de Deus. Aquela vigília no Brasil, quando o Senhor tomou aquela irmã ou aquele irmão e me disse a respeito da minha vida aqui. Aquele dia que eu estava e claramente o Senhor me falou de alguma coisa que faria. Mas o resultado do que eu estou vivendo agora, malhando trigo no lagar, é óbvio que aconteceu. O Senhor nos abandonou. Gideão, o Senhor é contigo. E aí Gideão dá mais uma desculpa. E a desculpa que tantos de nós damos para Deus quando Deus nos conta algo grande que quer fazer conosco. Senhor, como assim? Olha só, a minha família, se bem que está no contexto disso, ele não fala, mas está no contexto. Nós estamos debaixo de jugo, nós estamos debaixo dos midianitas. E é o seguinte, a minha família é a mais pobre de uma tribo pequena, Manassés, dentro de Israel. E dentro desse contexto, eu na minha casa sou o caçula, eu sou o menor. Ou seja, se o Senhor fosse dar essa palavra a alguém, o Senhor daria a outra pessoa. Aí Deus fala assim, vai na sua força. Aleluia. Que força é essa? Que força é essa que Gideão apresenta? É a força que ele precisa para te dizer, não te enviei eu? Afinal, quem foi que nos chamou para o trabalho que nos chamou? Foi a nossa circunstância? Foi a nossa cabeça? Ou foi o nosso Senhor? Parecia que Deus havia abandonado o povo. Parecia que Deus não estava mais lá com o meio do povo. Mas ele disse, através de você, Gideão, eu vou trazer uma restauração para essa nação. Quando Gideão ouve isso, quando ele entende que Deus o chamou, ele fala assim, se isso é verdade, eu vou fazer o seguinte, o Senhor espera aqui, que eu vou buscar agora uma oferta para te oferecer, vou buscar um sacrifício. Gideão mais uma vez nos mostra através da sua vida, que as coisas andavam tão mal, as coisas andavam tão longe, que o povo havia esquecido como sacrificar. O povo não estava pronto para fazer sacrifício. O povo não estava pronto para adorar. E Gideão teve coragem de pedir para o anjo do Senhor, espera aqui, que eu vou lá buscar as coisas para poder adorar. Olha, aguenta só um pouquinho, que eu vou buscar o material que é o correto, para que eu possa oferecer um culto. Olha, dá um tempinho aí, Senhor, porque eu preciso terminar de preparar as coisas para fazer um sacrifício. Gideão teve certeza de que Deus falava com ele, e por isso ele vem e apresenta um cordeiro com 2 bolos asmos, verte o caldo sobre eles. E eu paro por um minuto para falar com você sobre esses bolos asmos, e para lembrar você de que quando Gideão estava guardando a farinha do trigo que ele fez do lagar, ele guardava a farinha para depois oferecer isso ao Senhor. Daquela farinha que Gideão guardou, foi da onde ele tirou o mantimento necessário para fazer aqueles bolos para apresentar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você acha que você está trazendo recursos para a sua casa, para ajudar a sua família, enquanto você malha trigo no lagar, Deus está preparando a sua vida para com isso ver se você realmente crê na sua chamada para oferecer como sacrifício. Será que você tem disposição hoje de oferecer todo o recurso que você conseguiu para fazer uma oferta ao Senhor e mostrar para Ele que você crê na sua chamada? Gideão fica tão maravilhado com aquilo que ele coloca à frente daquele ser, daquele anjo do Senhor, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo personificada. E ele fica observando o
que haveria de acontecer. Era claro que ele já tinha ouvido as histórias e parecia que Gideão conhecia o contexto bíblico daquela época, ele conhecia o contexto religioso daquela época, que a expectativa dele com certeza seria uma bola de fogo vindo do céu e consumindo aquilo. Mas diferente disso, a palavra de Deus nos conta que aquele ser na mão, aquele anjo, ele tinha um cajado e ele toca com um cajado sobre a oferta. E o cajado é consumido. E quando a oferta é consumida, quando a oferta foi consumida, ele fica tão impressionado com aquilo, e o anjo desaparece e ele fala assim: Senhor, agora eu vou morrer. Deus acaba de chamá-lo, acaba de aceitar a oferta, e ele fala assim: eu vou morrer. Por que ele fala isso? Porque ele se lembrou mais uma vez de que quando Moisés pediu para ver o Senhor, ele falou assim: Moisés, ninguém nunca me viu e ficou vivo. Quando Gideão percebe que é o Senhor, ele fala assim: eu vou morrer. É agora que eu vou morrer. Então vem uma palavra de Deus e diz assim: paz seja contigo, Gideão. E Gideão chama aquele lugar de paz. A história se desenrola e Gideão então agora pega 10 homens, vai para a sua primeira exibição como guerreiro do Senhor. Vai cuidar do seu primeiro grupo, e ele fala que ele pega 10 homens que cresceram na sua casa, 10 servos de dentro da sua casa. E ele vai então na casa do seu pai, ele derruba aquele altar e os bosques que estavam atrás. E é nesse momento que Gideão então é conhecido agora como Jerubbaal. E a sua vida é completamente mudada. E ele começa então a preparar para libertar o povo dos midianitas. Sabe um problema que a gente passa, irmãos? É quando a gente descobre que deve ser verdade então. Deve ser verdade então que Deus me chamou. Pelos sinais das coisas que estão acontecendo, deve ser verdade então que Deus tem um plano na minha vida. Deve ser verdade então que Deus tem uma expectativa ao meu respeito. Olha, eu entendo que os nossos pastores, eu já ouvi isso do nosso pastor, já ouvi de outros pastores, eles não gostam de ser conhecidos como a igreja do pastor tal, ou como a igreja do pastor tal. Eu concordo. Realmente nós estamos aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa que tem acontecido, pastor? É que mediante ao mundo que vivemos e o controle da esfera das coisas que estão em volta de nós, parecendo que estamos nas mãos dos midianitas. Agora Gideão é referência de quem anda com Deus. Agora aqueles que andam com Gideão, eles são referências de quem andam com Deus. Então agora, pelo sacerdote de uma igreja, pelos sacerdotes de um povo, se conhece a seriedade de um rebanho. Esse é o ponto que chegamos. Agora alguém podia se levantar para fazer alguma coisa, mas quando Gideão chega e aqueles 300 estão ali reunidos para enfrentar os midianitas, a palavra de Deus fala que Gideão desce no meio do acampamento no meio da noite, e eles ouvem que um dos homens tiveram um sonho, e viram um pão de cevada pegando fogo, e o outro fala assim: isso é certamente Gideão. Agora, irmãos, por conta da escassez de integridade, como o pastor Gileade pregava hoje cedo, por causa da escassez de homens que pregam a verdade, como o pastor José Lopes pregava hoje cedo, agora Deus, no meio desse tempo e no meio desse povo, levanta Gideão, para por causa de Gideão, o nome do Senhor Jesus Cristo ser realmente conhecido. Por causa disso agora, é que lá fora tem-se capacidade de realmente conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e é exatamente esse o cerne da questão. Pastores brasileiros nos Estados Unidos da América, da nossa convenção, o Senhor claramente me disse isso. Nós achamos que o Senhor nos levantou do Brasil para cuidar do nosso
nosso pequeno lagar e dar trigo e pão bom para a nossa família brasileira nos Estados Unidos. Mas o Senhor lhe manda lhe dizer que Deus nos entregou este país nas nossas mãos. E a libertação desta nação vai começar por homens que eles achavam incapazes de chegar nos lugares mais altos. E o seu nome não vai ser conhecido porque você é legal, porque você é importante, e nem só porque você é íntegro, é porque o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado através da sua vida. Esta é a chamada do Gideão neste tempo. Esta é a chamada deste Gideão desta geração. Aleluia! Pai seja convosco. Ainda que pareça extrema a chamada, ainda que pareça grande a chamada, Pai seja convosco. Você não vai morrer até que você veja cumprido aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Aleluia. Você não vai parar até que o Senhor termine a obra que Ele chamou para fazer, através da sua vida e do seu ministério. Eu também aprendi que nós não podemos pregar uma palavra no Velho Testamento sem contextualizar no Novo. E foi aí mais uma vez que eu glorifiquei com o Espírito Santo e chorei na sua presença quando Deus me disse: você lembra o que eu disse à igreja de Filadélfia? Mesmo sendo pouca a tua força, aleluia, mesmo você dizendo eu não tenho força para enfrentar essa questão, não negastes o meu nome. glória a Deus, aleluia. Mesmo você dizendo é impossível que eu alcance isso, Senhor, é impossível que isso se torne realidade nas nossas vidas, uma coisa você não fez: eu não nego que o Senhor é poderoso e que todas as coisas o Senhor pode, e que nada é impossível quando o Senhor diz que é possível. Aleluia. O final da profecia que Deus entrega, o Senhor Jesus Cristo entrega à igreja de Filadélfia, assim: ao que vencer, farei coluna na casa do meu Deus. Isso é tão importante, irmão. Sabe que a casa de Deus fala que a casa de Deus aqui nesse sentido significa a igreja. Mas quando Deus chama para ser coluna, a gente aprende na teologia, quando a gente vê o templo de Salomão, que as colunas na frente do templo tinham nomes. E aquelas colunas eram muito importantes, porque elas eram uma honra a pessoas que tinham os nomes por aquelas colunas. Sabe de uma coisa? Nessa grande igreja universal do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, eu mais uma vez repito, igreja brasileira nos Estados Unidos, Deus chamou para que nesse tempo, desse templo espiritual e místico do Senhor Jesus Cristo, que está vivendo nessa época e nessa geração, nós seremos colunas nesse templo. Isso não é para nós. Fique tranquilo, isso não é para nossa glória, isso não é para nós nos enchermos, isso não é para que você fique maravilhado com o que Deus vai fazer. Isso é por conta que é o tempo de que essas coisas aconteçam. Isso é porque este é o tempo que Deus quer reavivar essa nação e trazer uma realidade nova a estes que perecem. Existe uma reciclagem para ser feita, existe uma novidade que Deus quer fazer, e Ele quer fazer isso através das suas vidas. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.